Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas agora a gente já está online na aula. Bom, para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sou o Vitor Boles Rui, fundador da Biosanto. A Biosanto é uma empresa especializada em biológico que existe já há 6 anos, mas eu tenho experiência com biológico já há um bom tempo. Eu já vinha trabalhando com o biológico antes de fundar a empresa. Então, hoje a gente vai passar mais um pouco do nosso conhecimento para vocês. Vamos trocar ideia com o fabricante do produto aqui no Brasil. Vamos ter depoimentos de consultores e pessoas da empresa que trabalham com o produto. Vai ser bacana. EM, uma solução probiótica para salvar o planeta. O mundo onde vivemos está cheio de uma variedade diversa de pequenos micro-organismos. Micro-organismos são seres vivos que existem na base da pirâmide ecológica. Quando o número e a variedade dos micro-organismos aumentam, todo o ecossistema é enriquecido. O EM é criado combinando micro-organismos específicos que trabalham juntos sinergicamente, como as bactérias acidoláticas, as leveduras e as bactérias fotossintéticas. Boa noite, pessoal. Quando você aplica o EM na terra, o EM fermentará a matéria orgânica do solo e outros micro-organismos do solo se alimentarão da matéria fermentada. Além disso, metabolitos produzidos pelo EM ajudarão a ativar outros micro-organismos benéficos. Quando cresce o número de micro-organismos benéficos, outros seres vivos, como as minhocas, aumentará junto com eles. O mesmo acontece em sistemas aquáticos. Como o EM deve lodo, a qualidade da água melhora e o ecossistema normal. O EM também é eficaz na remoção de manchas e odores. Os ácidos orgânicos no EM neutralizam compostos como a amônia. Além disso, ambas as bactérias e as enzimas que elas produzem irão decompor os químicos que causam odores e manchas, mantendo o ambiente limpo de maus odores e evitando o acúmulo de poeira e sujeiras. Se o solo é bom, você pode produzir vegetais saudáveis e deliciosos. Se a água está limpa, você pode produzir camarão e peixes saudáveis. Se os odores são reduzidos, o ambiente no curral melhorará e o gado pode crescer saudável, produzindo carne e ovos deliciosos. Usando o EM no seu dia a dia para aproveitar o poder dos micro-organismos, levará a um melhor ambiente global. Isso aí, pessoal. Esse vídeo explica bastante o que é esse produto que nós vamos falar hoje, que é o EM1, um produto tão versátil e tão importante para o manejo da Biosanto. O EM1, ele é um probiótico de solo formado por 2 lactobacilos e uma levedura. Esses micro-organismos, em sinergia no meio ambiente, eles fazem com que a sua matéria orgânica seja decomposta, favorecendo toda a microbiota existente benéfica no seu solo. Vamos dar seguimento à nossa apresentação. Parabéns por estar aqui. Você escolheu investir tempo no que realmente importa. Saúde da sua lavoura e do solo, aumento da lucratividade e maior rentabilidade para o seu bolso. Isso mostra que você é um produtor diferenciado, que busca resultado e não deixa a sua lavoura ao acaso. Para quem que é essa aula? Um produtor pequeno, médio ou grande. Matheus. Volta. Para quem que é essa aula? Um produtor pequeno, médio ou grande que busca aumento da sua produtividade. Ou seja,
Os manejos da Biosanto, especialmente o M1, ele não tem tamanho de produtor e nem tamanho de fazenda. Ele pode ser usado desde o quintal de uma casa até uma grande fazenda com milhares de hectares. Quem quer prevenir perdas com pragas e doenças do solo, técnicos e engenheiros agrônomos que buscam soluções biológicas sustentáveis. Hoje, no mercado, e no mercado principalmente de internet, existem muitas falácias e muitas pessoas que assistem podcasts, assistem vídeos e acham que já pode dar aula sobre biológico. Então, biológico é um assunto muito sério, embora esteja na crista da onda agora, esteja na moda do que vai resolver todos os problemas, a história não é bem assim. Então, é necessário ter muito cuidado com informação e com manejo. O que você vai aprender? Vamos lá. O M1, ele é um produto muito versátil. Então, o que nós vamos começar a falar hoje? Sobre limpeza de sistema de irrigação, decomposição de matéria orgânica, melhoramento dos fertilizantes e um aumento significativo na microbiota do solo. E, no final, você terá uma oportunidade única de um acompanhamento técnico com os nossos técnicos capacitados. Por que confiar na Biosanto? Nós já temos mais de 2.000 fazendas atendidas, 9 técnicos no Espírito Santo e na Bahia. Deixa o slide, Matheus. Resultados comprovados de controle de praga e doença, experiência de quem também é produtor. Eu também tenho propriedades, café, agora estou iniciando o plantio de mamão, já vinha trabalhando com biológico em mamão antes da Biosanto, ou seja, além de todo o conhecimento técnico da equipe da Biosanto e o que eu adquiri nesse tempo, eu também tenho conhecimento de causa para falar sobre o que funciona e o que não funciona nesse mundo dos biológicos. Um pouco da história da Biosanto. Há mais de 5 anos transformando os lavouras em resultados reais. Como eu falei, a Biosanto ela tem 6 anos de mercado e eu, há mais de 8 anos, já venho trabalhando com o biológico antes na iniciativa privada. Ou seja, eu trabalhava numa empresa que dependia de redução de produtos químicos para exportação de mamão. Então, para reduzir esses químicos, a gente buscou uma solução biológica. Foi dando tão certo nas lavouras que a gente trabalhava, que aí muita gente que nos conhecia, muitas pessoas que passavam nas lavouras, estavam perguntando o que a gente estava fazendo para poder resolver determinados tipos de problema. Foi aí que surgiu a ideia de montar uma empresa focada em manejo biológico no Espírito Santo. Então, hoje a gente atende praticamente todo o estado do Espírito Santo, boa parte da Bahia, Nordeste e Minas Gerais, através do Espírito Santo. Então, a gente fica sediado no Espírito Santo, atendendo todas essas regiões. Estamos aqui na propriedade do Daniel Lubiana. Próximo. Manejo biológico na prática. Agora nós vamos falar sobre o EM1, que é o nosso carro-chefe de manejo biológico. Vamos falar de todos os benefícios dele no solo e de limpeza de sistema de irrigação. O EM1, ele é um produto que foi criado há mais de 60 anos e hoje ele está presente em mais de 100 países, numa rede mundial de conhecimento e troca de experiência. Hoje a gente consegue conversar com várias pessoas em outros países que vêm usando todos os manejos do EM1 em sua propriedade. Estamos aqui na propriedade do Daniel Lubiana, que é mais um cliente que adquiriu o EM1. Hoje na Biosanto nós atendemos mais de 2.000 clientes que já utilizam este produto, mas você deve estar se perguntando o que é o EM. O EM1 é a solução microbiana composta por 2 lactobacilos e uma levedura. O EM1 é responsável por descompactação de solo e melhoria da estrutura, assim como, através da decomposição de matéria orgânica, você consegue uma melhoria estrutural das raízes
melhorando a absorção dos nutrientes responsáveis pela manutenção da sua lavoura, incluindo também uma outra ação excepcional do EM1 na melhoria da sua irrigação. Como que isso acontece? O EM1, através da decomposição da matéria orgânica, a gente consegue melhorar essa questão desobstruindo o seu sistema de irrigação. Existem casos de produtores que já tinham condenado o seu sistema de irrigação, porque as plantas estavam morrendo e ele estava perdendo produção com isso, porque o seu sistema de irrigação estava totalmente obstruído. Através de uma das visitas dos nossos técnicos, utilizando o EM1, a gente conseguiu reverter esse quadro, melhorando a qualidade de água do produtor, as plantas voltaram a produzir mais e a gente conseguiu, em 48 horas, melhorar 100% da efetividade da irrigação do produtor. O EM1 traz vários benefícios para você, produtor. Dentre eles, nós temos a aceleração de decomposição de matéria orgânica, melhoria da solubilidade de nutrientes, redução de salinidade, maior taxa de enraizamento, melhoria da qualidade de água, onde o seu sistema de irrigação não vai obstruir novamente, e é um excelente ativador de solo, melhorando a microbiota. Como vocês podem ver, os produtos biológicos entregam excelentes resultados, desde que sejam feitos corretamente e com acompanhamento técnico. Com a EM1, você regenera o solo e prepara o terreno para colher mais e melhor. É com você, Vitão. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula prática. Prática não, né? Teórica sobre o EM. Eu me chamo Natan, sou engenheiro agrônomo e sou responsável técnico da Biosanto. Faço parte da equipe técnica que está acompanhando no dia a dia com os produtores. E, assim, de acordo com vários relatos de produtores através de uma das nossas visitas, eles vieram relatando alguns problemas nos sistemas de irrigação, sistemas de irrigação entupindo, seja gotejador, microjet, reservatórios de água com um acúmulo muito grande de matéria orgânica, isso dificultando a irrigação, consequentemente, as plantas estavam perdendo eficiência na absorção de nutrientes devido a não chegar, os adubos na planta através do sistema de irrigação entupido. E com o passar dos anos, alguns manejos sendo feitos, seja maquinário ou manejo químico, os solos vêm se compactando, diminuindo assim, a absorção de nutrientes. E o EM1, ele surgiu justamente para melhorar essa condição, melhorar a condição do solo, através do equilíbrio da microbiota, potencializando os micro-organismos presentes no solo, acelerando a decomposição de matéria orgânica, melhorando os agregados do solo e facilitando a absorção de nutrientes, redução de salinidade, entre outros. Então, através dessa aceleração de decomposição de matéria orgânica que o EM1 tem a potencialização de fazer, surgiu a ideia do manejo, do protocolo de limpeza de reservatório de irrigação e dos sistemas de irrigação também. Eu já acompanhei diversas áreas, presencialmente, de diversas culturas, seja ela mamão ou café, que depois que começou a utilização do EM1, visivelmente, em poucas semanas, você já conseguia perceber uma qualidade de solo melhor, as plantas revigorando novamente, produzindo melhor. Os sistemas de irrigação, através do protocolo de limpeza, eles voltaram a irrigar melhor, se dizendo assim, não voltando a entupir, porque a gente fazia o tratamento também nos reservatórios de água, diminuindo a matéria orgânica lá. Então, quando o produtor fazia a captação de água do seu poço ou sistema de irrigação, o reservatório de água para o sistema de irrigação, vinha a matéria orgânica junto. Então, com o protocolo de limpeza com o EM1, essa matéria orgânica foi se perdendo, de acordo com a alimentação das bactérias, e melhorando, assim, a qualidade da água, não voltando a entupir novamente. E isso faz com que aumente a produção da sua planta, que você consegue fazer com que chegue mais nutrientes na planta e ela absorva mais, reduzindo a salinidade do solo e melhorando, assim, os agregados, microbiota, que os micro-organismos facilitam essa absorção. Então, assim,
Quando a gente vê isso acontecer na prática, entende que o M1 ele não só é mais um produto no mercado, né? Ele é uma ferramenta que muda o jeito de cuidar da lavoura. Então, quem faz a aplicação do M1 com acompanhamento técnico, vê resultado de verdade, tá? Então, se você está passando por isso aí na sua propriedade, um solo travado ali, que não está conseguindo se desenvolver, você vê que a matéria orgânica, por mais que você aplique, não está sendo aproveitada, o seu sistema de irrigação está entupido ou com algum problema em relação à matéria orgânica, a produtividade caindo também, preste atenção nas próximas partes da aula, tá? É muito importante, que a gente vai mostrar como o manejo correto com o M1 ele pode transformar de vez o desempenho da sua lavoura. Vamos falar mais um pouco sobre o EM1 na prática. O Natan acabou de falar para a gente casos reais que ele vem acompanhando. Manejo biológico na prática. O EM1 é um probiótico natural composto por micro-organismos benéficos. Ele atua no solo, planta e sistema de irrigação, promove equilíbrio biológico e regeneração natural do seu solo. Ou seja, o EM1 é uma grande ferramenta, um pool de micro-organismos benéficos que vai favorecer todo o sistema de produção da sua lavoura. Culturas, benefícios para o solo e para as raízes. O que o EM1 vai causar dentro da sua propriedade? Ele vai melhorar a estruturação e a aeração do solo e equilíbrio biológico, estímulo ao desenvolvimento radicular, raízes mais fortes e profundas, aumenta a disponibilidade e absorção de nutrientes, maior vigor e sanidade natural, resistência a pragas e doenças. O uso contínuo do EM1 dentro de uma propriedade, ele traz inúmeros benefícios, inclusive a descompactação do solo. Eu tenho casos, até em minha própria propriedade, terras que foram plantadas mamão e depois café, e assim, o uso frequente de EM1 veio trazer uma descompactação absurda no solo. O terreno ficou, assim, espetacular. Então, é visível a natureza, os micro-organismos voltando à sua potência total e ajudando a planta a vir trazer todo o potencial genético que ela tem a capacidade de mostrar. Eficiências no uso de fertilizantes. Esse é um assunto muito interessante que nós vamos tratar agora, que o EM1, ele reduz as grandes necessidades de ureia e de nitrogenados. Cria um ambiente mais eficiente para a absorção, contribui para a maior sustentabilidade no seu manejo. Hoje a gente tem ativações com o EM para você aproveitar todo o seu potencial de adubo, para você conseguir aproveitar tudo o que você pode e o que você tem dentro hoje de uma embalagem de um produto. Ou seja, você tem a certeza de que tudo que você está jogando na sua lavoura vai ser absorvido pela sua planta. Esse vídeo que vocês vão acompanhar agora, ele é de uma ativação de nitrogênio. Pode reparar que toda essa formação em cima da superfície da água são colônias de micro-organismos presentes no ambiente. Ou seja, essa ativação, ela usa uma ureia de boa procedência, usa EM1 ativado e melaço. E uma pitadinha de sal só para melhorar a condutividade da cauda. Então, nesse procedimento, você consegue liberar no processo de urease todo o nitrato necessário para desenvolvimento da sua planta e para suprir toda a necessidade de nitrogênio, trazendo um excelente custo-benefício para o bolso do produtor. Decomposição de matéria orgânica. Acelera a compostagem e transformação em humus, reduz odores em resíduos orgânicos e favorece a regeneração do solo.
O M1, usado continuamente, ele vai transformar todo o excesso de material orgânico que você tem no seu solo, que traz fungos, bactérias indesejados, na matéria orgânica que a sua planta realmente precisa para poder desenvolver toda a microbiota necessária, onde serão desenvolvidos todos os micro-organismos que vão decompor todo o adubo que você acaba jogando em sua lavoura. Então, o EM, ele promove o crescimento da sua microbiota benéfica e causando uma inundação de micro-organismos do bem, fazendo com que os micro-organismos maléficos, os não tão bons, eles tenham a sua população suprimida e sejam afugentados, né, ou acabam morrendo por inanição, por falta de alimento, e aí prevalecendo somente os micro-organismos benéficos dentro da sua lavoura. Uma das aplicações que a Biosanto tem são protocolos para viveiros. O que a gente consegue fazendo essas aplicações em viveiros? Mudas mais saudáveis e resistentes, prevenção de fungos e doenças no berçário, e a aplicação, ela é muito simples. Ela pode ser via aérea, sendo pela irrigação ou por qualquer tecnologia que o viveirista usa, ou no trato do substrato. O que a gente vê com o uso dos biológicos no viveiro? Um maior sistema radicular, uma planta mais saudável, com redução desses patógenos presentes que atrapalham o desenvolvimento das mudas, e a redução drástica, chegando até eliminar em 100% o aparecimento de nematóides, principalmente na cultura do cafeeiro. Essas fotos são de um viveiro de um cliente nosso, do Morgan. Podem ver as raízes das plantas, o estágio que está a muda, ela parece uma horta de alface. Essas mudas, elas estavam com 90 dias, já próxima já de ir para o campo. Outra atividade e outro manejo importante que a gente tem com o M1 são a limpeza de sistemas de irrigação e tubulações. A ação biológica que reduz entupimentos, evita a formação de algas, manutenção preventiva sem químicos agressivos. Como o M1 ele é um excelente decompositor de material orgânico, ele consegue desencrustar tudo que você tem de matéria orgânica e de ferro dentro do seu sistema de irrigação. Hoje, todo o sistema de gotejo, ele acaba sendo contaminado por excesso de sais da fertirrigação, e isso, em contato com a matéria orgânica presente na água, acaba formando grúmulos e entupindo todo o sistema de irrigação. Essa oxidação que acontece entre os sais dos adubos e a matéria orgânica causa entupimento e incrustamento dentro de todas as adutoras, dentro das mangueiras, dentro dos microjets, e isso é um grande problema hoje para todo o sistema. O EM1, quando entra em contato com esses entupimentos, ele acaba decompondo toda a matéria orgânica, fazendo com que o gotejo volte à atividade. Teremos alguns exemplos na frente aqui de casos reais do que vem acontecendo nessa limpeza de mangueira. São resultados bem impressionantes. Vocês podem acompanhar, ó, isso é a abertura depois de 48 horas da ação do produto. Fez a pergunta? Agora não. Você passou os dois? Não, tá parado. Caiu a conexão de novo.
Vocês podem acompanhar, olha só, todo esse material que está saindo no vídeo é material que estava preso. Repare os grúmulos que vão se soltando. É impressionante quando você vê o resultado da irrigação. E o tratamento ele é muito simples, o manejo, para fazer a limpeza de mangueira. É simplesmente uma aplicação, como outra qualquer, você acaba em 48 horas, eliminando anos de sujeira dentro do seu sistema de irrigação. Então, hoje, a gente tem diversas atividades que podem ser feitas dentro de uma fazenda através do EM1. Conseguiu liberar aqui para mim, Matheus? Já está online. Libera a apresentação. Outra ação importante do EM1 é a limpeza de reservatório. Vocês podem ver que todo o slide que a gente vem passando, a gente coloca o nome do produtor. Então, essa fazenda é uma fazenda em Aracruz, onde o produtor estava com problema de algas, formação de algas sobre a sua piscina, o seu recalque. Então, vejam o antes e o depois do tratamento dessa área dele com EM1. Resultado fantástico. Isso foi a partir de... Esses resultados começaram a aparecer a partir de 2 semanas de uso do produto. Pode passar, Matheus. Versatilidade de aplicação. A aplicação pode ser feita no solo, foliar, irrigação e compostagem. Pode ser usada em diferentes cultivos. É seguro, natural e eficaz. Então, hoje, o EM1, ele tem diversas formas de aplicação, como a gente vem frisando desde o início da apresentação. Em aplicações de drone, nas minhas áreas e na área de produtores que são atendidos pela Biosanto, as aplicações via drone, elas são feitas com produto biológico e EM1. A gente praticamente não usa água mais nas aplicações. E na aplicação de herbicida, a gente também usa EM1, que ele também traz uma eficiência maior do herbicida, e a gente aproveita a aplicação do herbicida dentro de qualquer cultura para poder espalhar o EM1 sobre todo o material orgânico e sobre todo o solo dentro de uma propriedade. Seja aplicação aérea de um produto preventivo, um inseticida biológico, ou até mesmo um inseticida químico ou um fungicida, e a gente usa sempre como adjuvante ou como um protetor de molécula de micro-organismo, a gente usa sempre o EM1 nessas aplicações. De qualquer forma, a gente sempre usa esse produto para poder espalhar ele dentro da lavoura. Sandra Mendonça, engenheira agrônoma que atua na região do Espírito Santo e Bahia, consultora na área de cacau, mamão, pimenta do reino, café conilon e começando os trabalhos em limão. Boa noite, Sandra. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí, Sandra? Tô ouvindo bem, sim. Ela tá muda. Sandra, Ouvi. olha seu microfone, como é que tá? Sim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá ouvindo ela? Eu não tô conseguindo ouvir. E agora? Tá me ouvindo bem, Sandra? Se você estiver me ouvindo bem, é só dar o ok pra gente começar. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Sandra, vamos lá. Oi. Conta um pouco aí pra gente da sua experiência com o manejo biológico, com a Biosanto e com o uso do EM1 nas atividades que você vem desenvolvendo no campo com os seus clientes, por favor. Sim,
eu tenho alguns clientes, né, que tem a on-farm já, né, com os produtos da Biosanto, tanto o meio de cultura quanto as cepas. A gente vem fazendo um trabalho principalmente na cultura do café conilon, e nesse período agora, né, que nós estamos tendo muito problema agora com algumas áreas com broca e a cochonilha começando a entrar, e o uso do biológico, ele veio para, eu falo assim, o biológico não é o futuro, já é o nosso presente, né? Ele é uma ferramenta que veio contribuir para o melhor da agricultura. E algumas áreas nós já utilizamos o EM1, tanto como para reestruturador de solo e também para a limpeza do sistema de irrigação. Estamos usando agora nos tanques nossos de decantação de água, né, para limpeza do sistema, de eliminação de algas, e tem dado um resultado muito, muito positivo mesmo. Sandra, Sim, você pode ligar a sua câmera? sim, deixa eu ver como que liga aqui. Tem embaixo aí, uma câmerazinha, só para o pessoal poder te ver aqui enquanto você está falando. Agora. Pronto, perfeito. Agora sim. Vamos lá, pode continuar, Sandra. Não, assim, a Biosanto, assim, hoje ele vem dar um suporte, né, principalmente para os produtores que a gente está trabalhando. O Vitinho mesmo, ele atende a minha região. A gente tem uma parceria já tem alguns anos já, e assim, toda vez que a gente precisa de um produto, eles estão atentos, fazer essa parceria de entregar para o produtor. E hoje eu falo assim, é uma das empresas assim que tem dado um suporte muito grande para a gente, não só na venda do produto, mas assim no pós-venda. Que eu vejo que o grande problema hoje é que muitas empresas querem vender o produto, mas a gente precisa de um pós-venda junto com o produtor para ver se o produto deu resultado, se está precisando de alguma coisa, se realmente o meio de multiplicação está sendo feito da maneira correta, obedecendo os protocolos. Maravilha, Sandra. Que bom escutar isso de você. A gente já se conhece, né, há bastante tempo, desde, sei lá, acho que deve ter mais de 10 anos que a gente já se conhece, antes mesmo de eu trabalhar com o biológico. E assim, a gente vem batalhando nesse mercado, né, na parte agrícola, e a gente vê o quanto tem gente aproveitando a onda de biológico e para poder aproveitar a onda financeira do biológico, e poucas pessoas trazem conhecimento e têm esse cuidado de estar trazendo informação correta para o produtor, né? E assim, fico muito feliz em poder estar contribuindo no seu manejo aí, no que você vem fazendo e as ferramentas que você vem buscando. Sim, obrigada. E, assim, é uma parceria muito importante, né? A venda, a pós-venda e, assim, esses treinamentos que vocês estão oferecendo, não só para os consultores, mas para o próprio produtor, para ele entender realmente o porquê que ele está usando aquele biológico, se realmente aquele biológico vai atender, vai ser o momento da aplicação, se vai atingir o alvo. Então, isso é uma ferramenta muito importante para a gente no campo. Sandra, você tem alguma experiência recente do manejo com o EM1, assim, que você tem algum caso que você queira compartilhar com a gente? Assim, um caso muito assim que a gente tem é na limpeza do sistema de irrigação. A gente, antes mesmo de vocês terem o protocolo, nós já estávamos fazendo já estávamos fazendo essa aplicação, porque nós fizemos um teste e nós vimos que realmente a gente tem uma água lá que tem muito problema de ferrugem. Então, nós começamos a aplicar o produto e vimos que dava um resultado muito positivo. E aí, até eu conversei com o Vitinho, uma vez nós tivemos um encontro aí, uma palestra de vocês aí, ele falou, Sandra, mas tem um protocolo. Aí eu falei com ele, mas nós já estamos usando, já faz tempo que a gente já está usando nosso sistema de irrigação. Bacana, que bacana. Muitos produtores viram esse benefício no uso do protocolo normal do EM. Eles começaram a ver que o sistema de irrigação deles parou de dar problema. Isso, nós observamos isso também, entendeu? Nós observamos que, principalmente, os gotejos, que antes a gente tinha uma dificuldade muito grande, que viviam entupido, hoje a gente tem um índice bem menor do que pela qualidade da nossa água de gotejos entupidos. Ah, que maravilha, Sandra.
Você tem mais alguma dica ou alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Eu falo que o biológico hoje, eu falo para o produtor, é uma ferramenta que, eu falo assim, não veio para substituir o químico, mas é uma ferramenta que cada vez mais que nós estamos usando, a gente está vendo que ela está ganhando um espaço maior, em termos de sustentabilidade, regeneração do solo, tecnologia de aplicação, e fora o benefício que traz, né, para o homem do campo, tanto para quem está fazendo essa parte de aplicação e para as plantas e para o meio ambiente, né? Pô, Sandra, que bom. Eu fico feliz por estar podendo compartilhar tudo que a gente aprendeu com você e, assim, e receber esse feedback, as ideias. O Vitinho sempre traz muita novidade que você vem encontrando aí nos manejos com seus clientes. Fico muito feliz dessa nossa parceria estar sendo tão próspera e com tanto benefício para as duas partes. Então, eu que agradeço a oportunidade. Então tá bom, Sandra. Muito obrigado, a gente segue daqui. Continua assistindo aí que a gente tem mais uma galera boa para falar aí para nós. Tá Com bom? certeza. Muito obrigado. Boa noite. Bom, agora a gente vai falar com Erasmo Fernandes. O Erasmo, ele é engenheiro agrônomo, pós-graduado em bioinsumos e vendas e alta performance, produtor rural, consultor, especialista em pimenta do reino. Mais de 2 milhões de plantas atendidas no estado da Espírito Santo, Bahia, Pará, Alagoas, Minas Gerais. Criador do protocolo Biofusário, programa nutricional Pimenta Mais e dos cursos 7 pilares para o plantio de pimenta do reino, os segredos para o cultivo de pimenta do reino e autonomia no campo. Torne-se seu próprio consultor. Vamos bater um papo agora com Erasmo Fernandes. Tá ok? É? Então tá bom, vamos aguardar que o Erasmo ele está em deslocamento. Quer chamar o Cid? Então tá. Vamos só aguardar o Erasmo se preparar aqui e entrar para a gente poder trocar uma ideia bacana. O Erasmo, ele é um parceiraço aí no manejo do M1. Deixa eu ajeitar aqui para ficar aparecendo aqui o M1 mais bonitinho. Pronto. Pessoal, que bacana ver os resultados igual a Sandra. Ela é uma consultora de bastante expressão aqui em nossa região, e ela é uma entusiasta do manejo biológico, e a gente, assim, sempre trocou muita informação. Ela é uma profissional bem séria nesse ramo, e, assim, o que ela fala é com convicção e baseado nos experimentos que ela vem fazendo e atestando no campo. Então, ela é uma pessoa, assim, que ela, para ter propriedade de fala e falar desse jeito, é porque ela confia muito. Pois, Sérgio? Tá aí? Então, vamos lá. Erasmo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Vitor. Espera aí, deixa eu só colocar o fone aqui para eu te ouvir também. Vamos lá. Oi, Erasmo, consegue me ouvir? Consigo. Tá me ouvindo perfeitamente? Tô te ouvindo perfeitamente. Onde é que você tá, rapaz? Eu tô próximo de Rio de Janeiro. Agora que eu consegui dar uma parada aqui, deu bem certinho a hora que você me chamou. Pô, que bom, Tudo cara. bem? Bom, Tudo bem. de antemão, já quero agradecer a disponibilidade de você estar participando com a gente aqui. E, assim, para não ocupar muito seu tempo, Erasmo, eu quero que você, assim, fale da experiência que você tem com os manejos biológicos em geral e os manejos da Biosanto, e focado nas experiências com o EM1. Eu sei que você já teve até alguns embates aí de algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, mas é bacana isso aí. A gente até aqui, eu estou com a equipe, está do lado aqui, a galera está rindo aqui, olhando para mim, mas a
a pessoa que não tem tanto conhecimento, ela duvida das Exato. novidades. Mas conta para a Exato. gente um pouco da sua experiência real que você tem aí, trabalhando nessa parceria aí com a Biosanto. Vamos lá. O primeiro contato que eu tive com o EM1 foi alguns anos atrás, no Márcio, lá em Barrolândia, né? Lá eu conheci o EM1 e o EM5. Mas naquele momento, assim, eu não levei muito a sério e eu também não estava preparado para esse assunto. Depois disso, eu comecei a estudar, de fato mesmo, biológico e comecei a praticar. Com isso, cheguei até o momento da gente começar a trabalhar com algumas estações em parceria, algumas estações on-farm em parceria com a Biosanto. E aí eu me deparei com o EM1 novamente. Quando a gente sentou com o Luan e com o Caio para desenhar os protocolos dessas áreas que a gente tem em parceria com a Biosanto, eu me deparei com o EM1. E confesso que de início fui meio descrédulo, porque o Caio e o Luan dizem, não, esse M1, ele faz isso, faz aquele outro, e ele limpa o sistema de irrigação. Eu digo, será que faz isso mesmo? Né? Eu digo, será? E aí a gente começou o trabalho e tem uma área de um cliente meu, né, que a gente instalou o sistema de irrigação e a gente começou a utilizar, com 60 dias, o sistema de irrigação novo, água de poço, começou a entupir tudo quanto foi bico. E logo na primeira aplicação que a gente injetou o M1, pois não é que ele foi lá e desentupiu todo o sistema mesmo? Eu digo, pronto, o negócio funciona. E aí, tinha outras áreas que a gente já trabalhava também com biológicos e vivia com problema, vivia com irrigação velha já, muito ferro dentro do sistema de irrigação. A gente vivia aplicando peróxido de hidrogênio. Um caos aquilo na minha vida. Toda hora você ia caminhar, tinha bicos entupidos. E a gente começou a trabalhar com o M1 de fato, foi lá e desentupiu novamente. Outra coisa que eu notei, também dentro do sistema, quando a gente fala em biológico, eu não vou me deter muito no assunto, porque eu acho que você tem muito mais competência do que eu para falar. Quando a gente fala de biológico, a gente tem que pensar no ambiente, né? Num todo, porque patógenos de solo eles se aproveitam de um ambiente degradado. E o que eu noto que o M1 faz? Que ele deixa um ambiente ruim para o patógeno e um ambiente bom para os fungos e bactérias benéficas. Então, essa é a experiência que eu estou tendo com o M1. Conforme você falou, andei arrumando algumas confusões aí, mas eu sou osso duro de roer, sabe? Quando eu entro numa briga, eu não entro de qualquer jeito, não. Essa pessoa veio se retratar comigo, tudo, porque não tinha conhecimento. O outro detalhe também muito importante, hoje eu comprei o M1 e estou multiplicando o M1, replicando na minha casa para usar no meu tanque de peixe, tá? Então eu não fiz ainda, mas do que eu vejo na minha experiência, se é um degradador de matéria orgânica, ele vai funcionar muito no tanque de peixe. Então, sendo bem breve, porque eu poderia ficar aqui por muito tempo mais falando, mas sendo muito breve no assunto, seria isso que eu teria para compartilhar. Maravilha, maravilha. Assim, você resumiu muito bem o que é a essência do M1. Ele transforma o ambiente inóspito para o produto, para os micro-organismos ruins, e transforma o ambiente bom para os micro-organismos bons. Essa é a essência realmente do EM1. Quanto ao tanque de peixe, ele funciona muito bem, existem protocolos do EM, pode pedir para o Caio, para o Luan,
que eles vão te passar o protocolo para tanque de peixe, o protocolo do EM para criação de camarão, para criação de tilápia, existe o protocolo. E ele, assim, se você tiver muita matéria orgânica dentro da água, você tem que ir jogando as doses bem devagarinho, e as doses são bem pequenas, porque o nitrito da decomposição, ele pode ser tóxico para os peixes, entendeu? Não o EM, mas em si a decomposição da matéria orgânica. Decomposição. Exato. Então, por isso que tem que seguir o protocolo, mas é espetacular o protocolo. A gente tem, assim, vários resultados de trabalho com peixe e com camarão, assim, fantásticos. Do atingimento de peso, eliminação de bactérias e patógenos dos peixes, que na maioria dos lugares você precisa ficar vacinando tilápia para conseguir produzir, entendeu? Então, é bem interessante, Erasmo. E, assim, cara, muito obrigado por confiar, né, por dar a chance da dúvida, né, de se provar, né, você é um cara que traz novidades, né, para a cadeia o tempo inteiro, você criou um curso inovador, né, seja seu próprio consultor, e isso, assim, é bacana, porque eu acho que a pessoa que compartilha conhecimento é a pessoa que mais aprende. Então, se você aprende e divulga o que você aprendeu, você é obrigado a aprender de novo, e de novo, e de novo. Exato. Então, esse é muito bacana, assim. E você falou do Márcio, o Márcio é um cara, assim, é um entusiasta, ele quem conhece a propriedade do Márcio sai de lá encantado, quer fazer tudo que ele faz, só que o Márcio tem anos, né, para atingir o eu tô nesse barulho do biológico, eu fui picado pelo biológico lá com o Márcio, sabe? Porque depois que eu fui lá uma vez, sou muito amigo dele há muito tempo, mas depois que eu fui lá, de fato mesmo, e vivi um dia lá com ele, eu cheguei em casa, não consegui mais dormir, sabe? Eu digo, poxa, eu preciso estudar esse negócio aí. E aí, fiz pós-graduação, hoje eu sou entusiasta, eu sou maluco por um tal do biológico, né? Cara, mas que beleza, que bom, e assim, fico muito feliz em você ter disponibilizado esse tempo, parar o carro aí na sua viagem para dar um pouquinho da sua experiência aí para quem está... Nossa, eu que agradeço, assim, você falou sobre ensinar, eu acho que ninguém é tão grande que não possa aprender nada e ninguém é tão pequeno também que não possa ensinar nada. Então, eu adoro isso. Maravilha, meu irmão, maravilha. Muito obrigado aí pela sua participação. Valeu. E se você tiver uma mensagem aí para todo mundo, esse vídeo vai ficar disponível na internet depois, pode falar aí para os espectadores e para os futuros espectadores que vão assistir esse vídeo depois. A mensagem que eu deixo, assim, é busque o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você não precisa ficar acreditando na história que todo mundo conta. É essa a mensagem que eu deixo. Maravilha, Erasmo. Muito obrigado. E também quero agradecer, tá? Também quero agradecer de vocês estarem abrindo esse espaço para mim. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos, e assim, tamo junto, o que você precisar e o que a gente tiver de novidade, pode ficar tranquilo que o Luan e o Caio vão estar sempre passando para você aí, para poder levar isso para os seus clientes. Tá bom, meu amigo? Vambora. Valeu. Falou, um abraço. Boa viagem aí. Outro. Valeu, obrigado. Até logo, tchau. Tchau. Vamos dar seguimento à nossa apresentação. Vamos chamar agora o pai da criança, Cid Marcos Simões. O Cid, ele é o fundador e diretor da Ambiem, referência em biotecnologia e micro-organismos eficazes, com mais de 25 anos de experiência internacional e especialista em agricultura regenerativa e manejo sustentável do solo e da água. O Cid está online já? Cid, boa noite. Victor. Como é que você está, meu amigo? Eu estou ótimo. E você, Vitor? Coloquei esse fone de astronauta aqui para te ouvir com um som melhor aqui. Ficou bonito pra caramba. Não, imagino. E aí, pai, como é que você está? O Cid, eu trato o Cid como pai, né? Que está sempre ensinando alguma coisa para a gente.
Nada, hoje foi um dia de aprendizado aí com toda a equipe da Biosanto. Você viu aí Eu, como é que os consultores estão tão empolgados aí com os produtos? E você está ouvindo consultor ali até agora, tá? pois é, cara, eu tô aqui até emocionado de escutar vocês e, e, e de, e de ver a firmeza, né, com a qual vocês hoje conseguem posicionar, né, os produtos biológicos e, igual você fala muito bem, de posicionar as soluções, né? Como você bem sabe, para a gente que trabalha nessa área de biológicos, sempre foi muito difícil explicar para as pessoas como é os micro-organismos, como eles funcionam, porque é uma coisa invisível, né? Por muito tempo, para a gente que trabalha com o EM1, foi muito difícil fazer as pessoas enxergar esse benefício, né? E sempre foi mais, eu acredito, que uma barreira cultural do que uma barreira técnica, né? Porque a gente cai naquele sentido, né? Assim, hoje as pessoas são capazes de acreditar que um vírus, né, pode nos matar, né? Ou seja, com a Covid-19, todo mundo acredita que um vírus é capaz de nos matar, mas ninguém acredita que um vírus é capaz de nos salvar, né? Que uma bactéria é capaz de nos salvar, né? E a mesma coisa sempre foi intrínseca para a agricultura, né? As pessoas acreditam, um produtor de café acredita que o Fusarium, né, pode acabar com a sua lavoura, né, que o nematóide pode acabar com a sua lavoura, mas até então eles não acreditavam que uma bactéria seria capaz de fazer o contrário, né, de salvar a lavoura, né, e depois de um árduo trabalho, hoje a gente consegue demonstrar isso com muita efetividade a campo, né. Eu gostaria muito de agradecer você pessoalmente obviamente toda a equipe da Biosanto pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí na sua região. Isso aí é de extrema importância para o futuro e hoje, mais que tudo, de extrema importância para a cadeia produtiva do café, né, que está passando aí por um momento turbulento de falta de oferta de produtos no mercado, né? Então, mande um abraço forte. Eu acho que eles estão escutando, né? Um abraço forte aí a toda a equipe, né? E, cara, assim, eu cheguei ontem da Europa, né? E fiz um tour lá pelos países que estão utilizando a tecnologia, né? Os nossos amigos europeus, né? E a coisa mais importante que eu valorizo hoje, né? A gente fala sempre de protocolos, né? É que as pessoas, independente de onde elas estão, né? Estão obtendo os mesmos resultados, né? A gente teve a oportunidade de visitar um produtor grande de oliveiras, né? E ele produz um azeite lá. E lá tem uma doença severa na Itália atualmente que está matando todas as oliveiras, né? E não sei se vocês sabem, né? As oliveiras são cultivos centenários, né? E a fazenda desse cara, por exemplo, as oliveiras tinham mais de 300 anos, né? Nossa. De plantadas, né? E veio a doença, todo mundo foi lá, né? Ninguém conseguiu resolver o problema dele, né? É uma Há uma suspeita que é uma bactéria que se chama Xylella, né? A gente conhece essa bactéria, mas a gente sabe que é um manejo muito parecido ao do Fusarium no café e do nematóide no café, né? E nós aplicamos o protocolo lá nessa fazenda, né? E 2 anos e meio depois, toda toda a plantação foi restaurada, né? Então, esse ano ele já está colhendo com grande sucesso a lavoura dele de oliveiras, e não só isso, né? Melhorou tanto a qualidade do azeite que ele produz, né? Que ele chegou até a ganhar um prêmio esse ano pela qualidade do azeite, né? Eu não entendo muito bem qual é os que eles valorizam lá, mas tinha uma questão relacionada à acidez que diminuiu, né? E o sabor acentuado da oliva no azeite, né? E quando você visita um produtor, né, no sul da Itália que conseguiu resolver um problema que ninguém estava resolvendo, né? E a gente visita aí uma fazenda aí no Espírito Santo, né? Igual a gente visitou juntos aí, né? E a gente vê que a gente realmente consegue solucionar esses problemas, né?
eu acho que a gente está no caminho certo, né? Como vocês colocaram muito bem, a tecnologia EM, né? Ela é um das ferramentas que nós dispomos para trabalhar, né? E ela é, vamos dizer assim, a ferramenta base, né? Que permite a gente recuperar a microbiota do solo, né? E fica até meio difícil de falar, né? Porque a tecnologia traz tantos benefícios, né? Que a gente termina se passando algumas vezes, né? Sei lá, as pessoas às vezes nem acreditam, né? Mas o conforto que eu queria trazer para os nossos amigos que estão participando aí da live, né? Da aula, né? É que vocês não estão sozinhos, né? A tecnologia hoje ela está em mais de 100 países, né, utilizando os mesmos protocolos, né, trabalhando da mesma maneira, para obter esses resultados que antes não eram possíveis, né. A gente teve agora na Romênia, o pessoal está super bem com a batata na Romênia, né, o trigo que a gente conseguiu solucionar, né. Coloquei para vocês o exemplo das oliveiras, né. Na Sérvia, o pessoal está indo super bem com o plantio de milho também, né? A gente visitou um produtor gigante de uvas, né? Que hoje ele está entre os 10 melhores vinhos da Itália, né? Já tem toda a sua produção vendida, né? Foi premiado, tem uma categoria lá que eles chamam de 3As, né? O vinho dele é um vinho 3As, né? Justamente por causa dessa melhoria do solo, né? E eu acredito aí para a região, né? Igual o, o Miguel colocou muito bem, ele é um produtor bem antigo, bastante experiente, ele já conseguiu ver o diferencial da tecnologia, né? E eu tenho certeza que a qualidade do café na região aí vai melhorar substancialmente com os protocolos da Biosanto, né? E não só é a melhoria na qualidade, como a redução de custos, né? Porque os protocolos eles são muito vinculados à redução do nitrogênio, né? Ao uso racional do potássio, do magnésio, ao, ao desentupimento do sistema de irrigação, né? Reaproveitando os nutrientes, né? Ou seja, você limpa o sistema, reaproveita os nutrientes que ele tem e ainda promove o desenvolvimento radicular, né? E esse protocolo, Vitor, funciona tão bem que hoje a gente está implantando ele no Egito, né, para você ter uma ideia, né, salinidade lá de 6.000, né, é praticamente quase a mesma salinidade do mar, né, Você não planta na e areia, não, você planta no sal, né? no sal. Não, eu te conto, foi a primeira vez que alguém me falou sobre o som do sal, né? A gente começou a caminhar lá e o cara falou, olha, você sabe a salinidade do solo pelo som. Eu falei, como é que você vai saber o som? Que você anda e vai fazendo aquele crush, crush do seu pé, né? Caramba. Você escuta o seu pé esmagando o sal, né? E o protocolo está funcionando super bem, né? Desentupindo as mangueiras dos sistemas de irrigação, a maioria lá é por gotejamento, por causa da escassez da água, né? Uhum. E, cara, é sensacional, né? Ou seja, quando você vê que os protocolos estão funcionando em diversos países, né? Com os mesmos resultados, né? Com a mesma capacidade de recuperação da fertilidade do solo, né? É algo que traz para a gente bastante conforto, né? Sim. Assim, Cid, ouvir esses relatos seus, assim, de resultados positivos mundo afora, ele é muito importante para validar só tudo que a gente vem fazendo aqui, entendeu? Saber Uhum, que a gente contribuiu para esse protocolo de limpeza de uhum, irrigação, uhum, igual a gente agora fechou mais um protocolo essa semana, né, trocando ideia e resultado, então, esse é o que você sempre fala, né, nada está escrito em pedra, uhum, então, eu costumo dizer que quando uma fazenda ela se abre à tecnologia do EM1, ela tem um mundo de possibilidades. Então, às vezes, quando uhum. o produtor começa a ouvir o que a gente consegue fazer dentro de uma propriedade, no final o cara é, pede para testar o mais simples, porque se a gente numa apresentação do EM1 falar toda a capacidade dele, o cara vai achar que é água benta, né? É, exatamente, né? E é o que eu falo para você, né? Ou seja, os resultados são tão fantásticos, mas é porque a gente está
aprendendo a olhar para um lado que ninguém nunca olhou antes, né? Então, esse também é o grande diferencial, né? Assim como as pessoas não acreditam que o Fusarium pode acabar com a lavoura, mas não acredita que uma bactéria também poderia salvar a lavoura, né? Agora, a gente era o mesmo sentido, né? Da questão desses resultados, né? Enraizamento, essas coisas, porque também não se falava muito disso, né? Então, por isso que termina se expandindo tanto, porque agora a gente está vivendo um momento em que as pessoas entendem o biológico, né? Já entendem outros processos que são importantes no sistema produtivo, né? Como a saúde das raízes, né? A solubilização dos nutrientes que estão no solo, né? Assim, eu sempre digo que a gente estava, né, numa agricultura, assim, de uma maneira bem drástica e divertida de dizer, que a gente tava tentando achar um endereço em São Paulo, mas estava com o mapa do Rio de Janeiro na mão, entendeu? É mais ou Não ia, menos isso. não ia achar nunca, né? Então Não. isso passa pela fertilidade do solo, né? Passa pelo controle de pragas, né? E passa pelo uso dos micro-organismos, né? Hoje em dia é impossível você falar de agricultura regenerativa sem regenerar o seu solo, né? E a regeneração do solo depende exclusivamente de você aumentar a microbiota e estabilizar essa microbiota do solo, né? Sim. E esse é um trabalho que honestamente vocês vêm fazendo com muita maestria aí na região, nas culturas de café, de mamão, né? Na pimenta, né? E nós temos muito orgulho aí de ser parceiros de vocês e de vocês estarem difundindo a tecnologia com tanto sucesso. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu sei o quanto, assim, vocês têm um crivo de pessoas para entrar na rede, né? Então, a gente teve um período probatório grande, né? E depois que você entra na rede, você entende o porquê que existe todo esse critério, porque realmente o EM1, ele não é um produto qualquer, entendeu? Ele não pode ser trabalhado de qualquer maneira, ele não é um produto de prateleira, ele não é um produto que você vai ter um receituário, vai lá e vai comprar, entendeu? Então ele é um produto muito técnico, ele tem critérios, ele tem protocolos, e é único, né? E é um produto que ele é único, exclusivo e assim, não é à toa que está há 60 anos no mercado e cada dia que passa a gente se espanta com o produto, né? Se surpreende com o produto, melhor dizendo, com a capacidade que ele tem de revigorar e regenerar o solo, né? Porque tudo, assim, tudo começa no solo, né? Então, independente do que você tem plantado em cima, você tem que melhorar o solo para poder aquela planta mostrar toda a capacidade genética que ela tem, seja de metabolizar os açúcares, né, igual no caso da uva e da oliva lá, para poder trazer o resultado final do produto, né? Isso só é possível porque a planta consegue tirar 100% dos nutrientes de um solo 100% saudável. E você falou uma coisa muito certa, Vitor, e eu estava acompanhando aí, né, a- os comentários e a apresentação de vocês, né, e a gente está falando hoje que é a agricultura do conhecimento, né, é a tecnologia do conhecimento, né, ou seja, igual a gente coloca aí, né, que o Miguel falou do protocolo do IM Nitro, né, e ele está funcionando no mundo inteiro, né, então, ou seja, a partir do conhecimento, né, que a gente sabe que grande parte do nitrogênio que é aplicado no solo, ele se perde, né, pela ação da atmosfera, né, pela ação de outros micro-organismos, por lixiviação, né, e do que sobra para a planta absorver, né, ela ocupa praticamente um terço só todo esse nitrogênio, né? Então a gente está falando aí, no caso de uma ureia, entre 8 a 10%, que realmente é aproveitável pela planta, né? De um nitrogênio mais sofisticado, né? Que é um AN32, que os Estados Unidos usam muito, né? O nitrato de amônio. Aproveita aí uns 60% quando muito, né? E quando a gente faz uma forma fermentada do nitrogênio, né, que é o caso do IM Nitro,
você tem 100% do aproveitamento, né? Tanto é que com doses baixíssimas, né, você consegue suprir a cultura do café, né? Isso aí eu acho que só vai ser ruim para Biosanto, porque em termos financeiros não é muito interessante o protocolo, né? Porque É, usa muito mas, pouco o produto, né? mas é um cartão de visita muito bom, né? É o que eu falo, né? Foi igual agora, a gente fez, fazia um ano, né, que a gente não fazia o circuito da Europa, né, para acompanhar os protocolos, né, e o pessoal, esse pessoal da Oliva, você não imagina a felicidade do produtor, né, de buscar você, assim, né, vamos dizer assim, o brilho dos olhos do produtor, né, ou seja, isso aí é uma coisa que não tem preço para a gente que está no setor, né, você conseguir, um cara que ia cortar a plantação, né, ia cortar árvores de mais de 300 anos de idade e de repente a gente em 2 anos consegue recuperar a plantação com o protocolo, né, você vê que desculpa, você vendo a felicidade, né, nos olhos do produtor, né, e a gratidão pelo trabalho bem feito, isso aí eu acho que não tem preço, né, cara? Eu acho que só a gente que tá, que tá na lida, né? Eu vi aí o depoimento do Vitinho, né, e dos técnicos da Biosanto, ou seja, você consegue ver no brilho, o brilho nos olhos deles, né, da felicidade em falar dos protocolos e dos produtos, né? Essa energia é muito bacana, né? E assim, você citou um exemplo que ele assim, é engraçado você falar em questão da energia, porque os protocolos do OEM, eles realmente são isso mesmo, eles parecem assim, eu costumo dizer que quanto menos o cara acredita, menos dá certo. Então, É, até a pessoa que faz a ativação do EM, dependendo da pessoa que faz a ativação, ele cresce diferente. É impressionante. É um produto que ele interage bem com ele mas, interage bem com quem está na mas lida não do dia a dia. mas não entra muito nesse assunto aí, não, senão a gente vai perder a credibilidade dessas 2 horas de conversa aí. Vamos quebrar um pouco o protocolo aqui, Cid. Tá Ah, tendo muita pergunta. Ô, sim, Sérgio, tem alguma... Quer fazer logo alguma pergunta, aproveitar o Cid? Vixe, tá cheio de pergunta aqui, ó. Tá todo mundo com ixi. pergunta anotada aqui. Deixa eu começar com uma que colocaram aqui, Cid. Ah, Vou aproveitar... como é que você tá? Você tá com tempo aí? Tá tô, tô, disponível? tô de boa. Pode ir. Ô, Sérgio, aqui são quantas perguntas? 4 que você me passou aqui? Tem, estamos com 7 perguntas. Não, essa aqui. Tá fora? Essas 4 mais 3. Tá, então, Natan, é a mesma lá? Já passou para Sérgio? Então, a primeira pergunta aqui, Cid. O M1 é um adubo? Não, não. O M1 ele funciona, né, como você colocou muito bem, como um probiótico, né? O termo probiótico ele era muito utilizado, né, na produção animal, né, e até mesmo para seres humanos, né? Ou seja, o probiótico vai dar retorno aí. Tá, Tá. O peraí, probiótico vai dar deixa eu retorno, né? não dá certo não. Deixa eu voltar aqui pro fone aqui que é melhor. Vamos lá. Isso, volta para o Pronto. fone que aí não tem retorno, né? Isso, vamos Então, lá. o probiótico ele era um conceito, um termo muito empregado na produção animal e na saúde humana, né? Tanto é que se você digitar probiótico na internet, vai sair um produto ou micro-organismos capazes de reequilibrar a flora intestinal, né? Então, estava muito vinculado a isso, né? Isso, inclusive, foi uma barreira inicial para a gente, no desenvolvimento da tecnologia, né? E o solo nada mais é do que um grande intestino também, né? O que ele está fazendo? Ele está digerindo a matéria orgânica, está digerindo os materiais, os minerais, né? E está nutrindo a planta, né? Então, a moeda de troca que existe no solo, praticamente entre os micro-organismos, a biota do solo e a planta, é o açúcar, né? São os exudados radiculares. Isso aí já foi estudado Sim. extensivamente sobre isso, né? Uhum. O EM1, quando você fermenta ele, né, com o melaço de cana, ele transforma esses açúcares, né, em aminoácidos, vitaminas, enzimas, outras substâncias benéficas
que são capazes de reativar os micro-organismos do solo, né? Em realidade, não é o EM que traz todos esses benefícios, né? Exceto a limpeza da parte da tubulação e da digestão dos minerais, porque o lactobacillus, ele é capaz de digerir minerais, né? É produzir substâncias que reativam a biota do solo. E essa ativação da biota do solo, né, que traz todos esses benefícios, né, de enraizamento, né, de controle de patógenos, né, de solubilização de alguns nutrientes, igual o fósforo, né, que apesar de que poucos acreditam, né, são espécies de fusárions, né, mas fusárions benéficos que solubilizam o fósforo, né, hoje já é conhecido isso, né. Então, assim, poderia-se dizer que seria um adubo para os micro-organismos, mas não para a planta, né. Então, o lado fantástico do EM, do conceito probiótico, é que ele serve, né, ele serve como alimento ou produz alimentos, né, para a microbiota do solo, né. É muito importante destacar nessa pergunta, Victor, que o EM ele é incapaz, né, ele é incapaz, ou seja, ele não consegue alterar a microbiota do solo, certo? Cada solo já tem a sua microbiota pré-definida ou pré-estabelecida, né? A única coisa que ele faz é ativar os micro-organismos que ali estão, né? E quando a gente fala disso, de micro-organismos, né, pasme com os valores, né? A gente está falando de mais de 5 toneladas por hectare de matéria viva, né, que está no solo, né? Um solo bem nutrido são mais de 5 toneladas, né? Então é todo um universo que existe aí, né, que o IEM é capaz de ativar, né? Para aqueles curiosos, né, que querem aprofundar no assunto, pode estudar. O mecanismo se chama quorum sensum, né, que é o mecanismo probiótico pelo qual a gente consegue ativar. Uma maneira simples de ver isso, de maneira bem clara, né, é o banco de sementes, né, para ervas daninhas, né. Então, o solo está lá quietinho, parado, né, mas você começa a trabalhar esse solo, né, injeta oxigênio, coloca água, aparece a erva daninha que você nunca sabia que existia lá no solo, né. Então, são bancos de sementes, né, que estão ali guardados de anos, né, só Deus sabe quanto tempo, né, a gente está falando de séculos de sementes que são viáveis, elas ficam ali guardadas esperando a oportunidade para germinar, né. Os micro-organismos é a mesma coisa, né, igual eu coloco para você um exemplo drástico, né, de trabalhar com o EM no deserto do Egito, todo mundo fala, mas o EM é milagroso. Não, o EM1 não consegue trabalhar no deserto. Mas na hora que você aplica ele no deserto, ele é capaz de reativar os micro-organismos que são endêmicos do deserto, e são esses micro-organismos que restabelecem a microbiota do solo. Então, resumindo, não é um adubo, né? Uhum. A próxima pergunta aqui você já meio que respondeu ela, que é se pode utilizar o EM com adubo químico. Na verdade, não é que não pode, né? É que o EM, ele funciona, como a gente falou um pouco do EM nitro, e você falou bem sucinto sobre a ativação da ureia, né? No caso do nitrogênio. Para deixar ele de forma disponível para a planta absorver, né? Então, o que a gente faz é todo o processo de urease dentro de um recipiente, né, de uma caixa d'água, de preferência, e aplica ele na forma que a planta assimila com mais facilidade, e aproveitando 100% do seu potencial, né? Isso é o que o EM permite que a gente faça com os adubos químicos. Né? Isso. As pessoas confundem muito, Vitor, né? E deixa eu aproveitar o gancho para dar essa explicação também, né? O adubo químico, quando você aplica ele no solo, ele também não é absorvido diretamente pela planta, né? Exceto na hidroponia, que você já aplica ele em formas capazes de não ser absorvido pelas plantas, mas de entrar por osmose na raiz, né? Por diferença de salinidades, né? Então, porque não tem muita vida, mas o que acontece no solo, né, com esses adubos e com a própria fermentação da ureia dentro do protocolo do IM-nitro? É que os micro-organismos, eles consomem esses minerais e morrem, né? Então, esses minerais, eles ficam biodisponíveis em fórmulas, em forma celular, né, dos micro-organismos, né? Então, o micro-organismo, você sabe que ele sai de uma célula
de uma célula em 24 horas para 1 milhão de células, né, em menos de 24 horas. Então, é praticamente uma geração de biomassa, né? Então, essa biodisponibilidade é que faz a total diferença na nutrição da planta, né? Então, a planta, ela gasta menos energia absorvendo formas de minerais em formas de biominerais do que de uma forma química diretamente, né? Então, é basicamente esse o conceito, né, das fermentações que vocês têm conduzido aí com muito sucesso. Certo. A próxima pergunta, ela... o Erasmo citou sobre o M5, aí alguém captou e perguntou como fazer o M5 a partir do M1. Assim, pessoal, o M5, ele é uma segunda ativação do M1, focada em ser um potencializador de inseticida, por natureza, né? Então, ele é um inseticida natural que a sua ativação, depois de ativado o M1, ele é feito com álcool, de preferência álcool de origem de fruta, não é isso, Cid? Por causa dos como é que é? Não, Fugiu um não, pouco agora. não. O álcool pode ser o álcool normal mesmo, né? O etanol, Ah, é o né? vinagre. O vinagre de Isso, preferência de frutas, né? isso, Porque ele já vem com bastante aminoácidos também, né? isso. Uhum. E aí ele acaba se tornando um inseticida natural. E é um Isso, produto assim muito interessante, potencializador isso. mesmo de inseticida. Ele é É, muito barato. É assim, é, o valor dele é quase irrisório quando você bota na ponta do lápis, né, para você usar. é. A gente veio agora, só para te reforçar aí, né? A gente veio agora de um controle de estufas, né? Na Espanha e na Itália, que estão conseguindo controlar a tuta absoluta com o M5, né? O protocolo Olha do só. M5, né? Então, depois de 2 anos, a gente conseguiu fechar o protocolo, né? E já está disponível aí para o pessoal, né? Através da Biosanto, acho que o pessoal da Biosanto já recebeu, né? Já. E o EM5 ele é uma ferramenta adicional para o controle de insetos, né? É um produto natural que você pode praticamente usar e abusar dele, né? Uhum. Justamente para Sim. consorciar e tudo isso, não tem período de carência, nada disso, justamente porque ele é a partir do EM, né? Que é um produto natural, e mais ingredientes naturais, que é basicamente o vinagre e o álcool, né? A Uhum. 40%, né? Sim. Mas aí o É. pessoal pode obter o protocolo com vocês aí, né, para a Sim. preparação do M5, isso. Qualquer dúvida aí é só chamar aí pelas É, redes sociais, pelos telefones aí, que a gente passa e faz a visita e passa o protocolo para poder isso. fazer o atendimento. É. Outra pergunta aqui é sobre os benefícios quais são os benefícios do melaço de cana quando utilizado com o M1? Na verdade, o melaço ele é utilizado para ativar o M1, né? Ele é como É. Substrato, né? é interessante se você comentar um pouco por que a gente usa o melaço e não um açúcar comum. O melaço, porque ele é barato, em primeiro lugar, né? É um substrato extremamente barato, pronto para uso, e ele já vem esterilizado, né? Ele já sai lá da fábrica, né, a altas temperaturas, né, acima de 90 graus. Então é um substrato barato, né? Já vem esterilizado, né? E pronto uso, não precisa fazer absolutamente nada, né? Ou seja, poderia se utilizar um açúcar mascavo, uma rapadura, o próprio melado, né? Melado de cana com os mesmos resultados, mas o melaço é por essas três vantagens, né? Que são indispensáveis, né? Para um bom Certo. substrato. Alguém pegou o gancho do fusário. O Uhum. M1 faz o papel de todos os micro-organismos contra nematóides e fusário ou preciso adicionar outros biológicos junto? Não, como eu expliquei, né? Ele não faz o papel e ele nem consegue brigar com o fusário diretamente, né? Ele vai ativar, ele Quem vai briga, né? ativar, ele vai ativar quem briga, né? Ele vai nutrir quem sabe brigar
E essa galera que vai. Eu acho que tem esse documento, e você pode compartilhar ele aí com quem tiver interesse, né? A gente já conseguiu controlar fusário em fazendas com mais de 10 mil hectares, né? Em feijão, né? Conseguiu controlar em soja. A gente está conseguindo controlar agora em banana, né? Com a raça 4, né? Nas Filipinas já foi comprovado o controle, né? O protocolo está vindo agora, deve chegar na Costa Rica e no Equador, onde já foi detectada a presença da raça 4 do fusário, né? Mas não, o EM1 ele ativa os micro-organismos que são capazes de atuar, né, nisso aí. E isso significa ativar outras vidas livres do próprio fusário que são capazes de ocupar o espaço do fusário atuante, né? Existe uma maneira bem simples de explicar isso, que é a mesma explicação da resistência, né? Se você tem um problema de fusário, significa potencialmente que o Fusarium oxysporum está em maior quantidade no seu solo, certo? Se você aplica um fungicida, né, você nunca vai ser 99% eficiente, você nunca vai ser 100% eficiente na aplicação de um fungicida, sempre sobra uma esquininha, uma folha que tampou alguma coisa, é praticamente impossível você ser 100% eficiente, né? Se o Fusarium oxysporum está em maior número, né, significa que uma ineficiência na aplicação do fungicida, que tende a matar todo mundo, né, a probabilidade de sobreviver o fusário ou uma célula de fusário é bem maior do que qualquer outro micro-organismo. Mas o fungicida terminou matando todo mundo. Então, quando essa célula germinar e começar a se multiplicar, ela não vai ter concorrência nenhuma. Aí que o fusário se instala de acordo, né? Então, todo mundo já sabe disso, que um fungicida é um tiro no pé, você entendeu? Mas a gente não tinha solução até então, porque a gente não tinha esse entendimento, né? Então, por exemplo, quando você aplica o EM no solo, né, você aumenta as vidas livres de outras espécies de fusário e esses fusários ocupam o espaço do oxysporum, você entendeu? Isso aí já foi demonstrado em placas de Petri, né? A gente tem análise das fazendas, onde você faz a análise do Fusarium oxysporum, a população deles cai, enquanto que de outros de vida livre, né, aumentam, né? Então é essa concorrência que garante o controle do Fusarium, né, de forma efetiva, né? Não é só porque tem o nome de fusário que é maléfico, né? Como você falou, né? A maioria do fósforo ele é liberado, disponibilizado através de fusários benéficos, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente. Uma outra pergunta aqui é qual a frequência de aplicação do M1 no café e em represa? Aí eu vou falar como um bom engenheiro agrônomo, depende. Aí, aí eu deixo para você que é o protocolo, né? Mas você já explicou muito bem. A frequência é mais importante que a quantidade, né? Exato. Então é porque a gente está falando de vida, né? De coisas vivas, né? Então a frequência é melhor. E eu fiquei feliz em saber que você conseguiu resolver o problema lá do lago, né? E agora a gente já tem o estudo, assim que eu receber, eu tenho que te mandar, né? Foi feito um estudo grande agora na Universidade Italiana de coisa, a gente participou lá, eu acho que você viu aí as fotos, a Paula mandou as Sim. fotos. Uhum. E agora, como a tecnologia melhorou muito, a gente consegue já fotografar, tirar coisas microscópicas, né? Então agora a gente já consegue provar cientificamente que o IM consegue controlar cianobactérias. Então a gente já sabe explicar por que a gente consegue controlar algas, limpar a água, né? Ficou bem mais fácil de mostrar agora. A gente não precisa ficar só no gogó, né? Não, e hoje eu fui até fazer um orçamento de um projeto de irrigação para uma área nova que eu tô abrindo. Uhum. E aí, falando do EM lá com o pessoal da irrigação, né, sugerindo a eles passarem para os clientes dele para poder até conservar os equipamentos deles, né? E aí se mostraram, né, bastante interessados em continuar o protocolo. Aí eu comentei de um caso de sucesso que a gente está tendo aqui em Pinheiros, de um produtor, o Renato, e aí o cara perguntou assim, Renato de Pinheiros? Eu falei,
a gente foi lá fazer um projeto de irrigação para ele e condenou a área dele, a gente não fez o projeto. Condenou a água, né? A gente não executou o projeto por causa da água, que a água dele era muito ruim. Aí eu peguei e mostrei um vídeo que o Natan, que acompanha lá, fez da área dele, a água dentro do tanque cristalina, e todo o ferro da água oxidado no fundo, e o brilho do sol, você olha, parece que é ouro, de tanto que brilha o ferro oxidado no fundo. Então, assim, ele está super satisfeito, fez no tanque de aeração, fez no sistema de irrigação e fez na barragem, na represa. Então, ele usou muito produto lá e hoje ele tem uma água lá que é fantástica. A água dele não prejudica mais o sistema de irrigação dele, entendeu? Então, hoje, assim, não há nada, vamos dizer assim, impossível, né? Há protocolo a seguir. Então, é tempo e quantidade. Então, é possível você fazer hoje, se tratando de água, você pegar uma água que é muito rica em matéria orgânica ou em ferro e tornar essa água numa potencial água para um sistema de gotejo. Se a gente está trabalhando com água de salinidade 6.000, né? E o que é uma matéria orgânica, né? Mas, assim, só respondendo sobre a dosagem e frequência, né? Ou seja, é bom que o pessoal saiba, né, que nós temos os protocolos para cada cultura, existem as doses mínimas para que se obtenha o efeito desejado, né? E a frequência de aplicação vai de acordo com cada fazenda, né? Se tem sistema de irrigação, se não tem, de maneira que a gente possa optimizar o custo, né? Mas a frequência sobrepõe a quantidade no caso de micro-organismos, né? E no caso do EM1 também. Beleza. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém captaram mais alguma pergunta aí? Ah, tá. Perguntaram aqui uma pergunta mais difícil da noite. Como comprar o M1? Essa aí eu vou deixar para você responder. Essa daí é só você ligar aí no 27 9906 99608 1521, que aí o produto chega. Posto o link e o número do telefone. Isso aí vai ficar muito importante. Isso aí. É muito importante que a galera saiba que, cara, vocês não estão sozinhos nessa jornada, né? Você colocou muito bem, Vitor, durante o tempo todo, né, que se trata de um acompanhamento técnico, né? Isso faz a diferença, né? A informação hoje tem um valor substancial em todo tipo de negócios e, por que não, na agricultura, né? E eu fico muito feliz em saber que toda a equipe da Biosanto, né, está comprometida com os seus clientes, né, com os projetos, né, porque eles aprenderam, assim como todo o resto do pessoal que trabalha com o M1 mundo afora, que a gratidão do cliente é algo que não tem preço para a gente, né? Você ser bem recebido numa fazenda e ser convidado para almoçar não é para qualquer um, né? É isso aí. É muito legal, é muito gratificante. A família, né? A gente fala sempre que a família é M1, né? Os nossos eventos, né? Todo ano, eles são eventos assim que fica com a vontade de ter mais do que um evento no ano, né? Porque dá trabalho para fazer, né? Eu sediei o desse ano, mas, assim, a energia das pessoas, ela é muito boa, então você está com pessoas que compartilham da mesma ideia, dos mesmos ideais, né? Da mesma vontade de trazer resultados e de ter independência, né? A gente sempre fala muito isso na Biosanto, do produtor ter a independência dele, do mercado em si, porque a gente, hoje, a globalização, ela trouxe uma sensibilidade muito grande para o mercado, né? Imagina o que seria hoje, por exemplo, da agricultura mundial se estoura um problema e você não consegue transportar essas toneladas de insumos de um continente para o outro aí.
entendeu? Isso. Então, a Isso. gente não tem estoques de alimento, né? Você vê os países mais populosos aí, eles não querem entrar em guerra com ninguém porque eles não querem morrer de fome de novo. Então, tá todo mundo assim no fio da navalha. Então, essa independência, a gente poder trazer essa independência para o produtor, seja de um insumo para controle de praga, de doença, seja ele para um potencializador nutricional, em trazer para a planta o que ela realmente precisa para sobreviver, isso é muito gratificante para a gente, é um propósito mesmo de vida e de existir de uma empresa que nem a Ambien, que nem a Biosanto. E você falou algo importante agora que me fez lembrar, né? Outra coisa que a gente pode colocar em pauta, para o pessoal estar ciente, né? Nesse encontro que a gente fez na Europa a semana passada, né? Participou também o pessoal da Tailândia e da Ásia, né? Porque eles estão com um problema sério lá na cana-de-açúcar, né? No processo de cana-açúcar. Isso trouxe à tona, né? E outro termo e coisa de aplicabilidade que o pessoal está entendendo agora, que é o que a gente se fala de resiliência na agricultura, né? E essa resiliência, ela começa com a redução de custos, né? Porque se você consegue reduzir os custos na sua produção, você se torna mais resiliente a essas intempéries de mercado, né? Então, a resiliência hoje é uma coisa que está entrando em pauta na discussão, né? E que ela começa, né, com a redução de custos, né? E depois passa para a independência do produtor, né? E é isso que a gente está focado hoje, né? Na realidade, a gente sempre teve, né? Mas a gente nunca teve o termo correto de ser empregado, né? Para que pudesse entender o objetivo nosso com os nossos clientes, os nossos produtores, né? Sim. Não, Cid, é fantástico, é sempre bom aqui estar falando com você, essa troca de experiência e assim, você poder trazer para a gente esse conhecimento de outros países, né, de outras... Eu sempre falo com o pessoal, igual semana passada eu visitei um grande produtor de álcool aqui no Espírito Santo, e ele, quando eu falei que ele poderia conversar com qualquer pessoa que use EM1 em cana, em qualquer parte do mundo, ele assim, ele ficou espantado, ele falou, poxa, mas ninguém me ofereceu isso até hoje. Eu falei, pois é, mas com o EM1, com a rede do EM1, você pode falar com qualquer pessoa que use o EM1 em cana-de-açúcar em qualquer parte do mundo. E aí ele ele da ideia, e assim, foi um contato muito preliminar, mas provavelmente ele vai ser um difusor da tecnologia, né, do EM para uso em tratamento da vinhaça e decomposição da palhada. É onde a gente Isso. vai começar a fazer lá o manejo com ele. Isso, e ele não vai estar sozinho, né? Ou seja, isso que eu estou te falando, né? Os problemas que a gente enfrenta aqui hoje no Brasil, está todo mundo enfrentando, mundo afora, né? Eu te coloco, já que você mencionou a cana, né? O protocolo da cana, ele está sendo implantado simultaneamente em São Paulo, né? Já está em São Paulo com grandes áreas, na Tailândia, que é o segundo maior produtor de cana, né? E nos Estados Unidos, com contribuinte, né? Então, assim, para a gente é um enorme prazer se ele participar, entrar para a família, né? Sim. E poder intercambiar essa experiência, né? Com o pessoal também que está desenvolvendo os mesmos protocolos lá fora, né? Sim, essa semana nós vamos começar a fazer a primeira fase de aplicações lá. E aí ele tem um desafio grande, porque ele conseguiu fazer uma superprodução através da irrigação, e isso trouxe um problema que eles não tinham, que é o excesso de palhada. O excesso da palhada. Isso. E aí ele está tendo problemas de rebrota da cana pelo excesso da palhada. Entendeu? Então é isso que nós vamos agir lá agora para poder
desenvolver isso. Ele falou, rapaz, se você resolver isso daqui, eu faço qualquer coisa que você me indicar aqui dentro. Mas pode ir tranquilo, já sei, aí você fala para ele que o problema não é exclusivo dele, né? Todo mundo tem o mesmo problema, né? Exatamente. E assim, aproveitando o gancho que você falou, Cid, a respeito da assistência, isso é uma coisa que a gente frisa muito na Biosanto, tanto que até hoje eu não tenho loja. A gente tem um escritório para receber produtores, e é um escritório confortável para a gente trabalhar, e tem depósito, mas toda a venda, toda a ação, todo o manejo, o protocolo, ele é feito na lavoura, cara a cara com Com o produtor certeza. ou com o consultor, porque é muito técnico, é muita assistência. A gente, desde que nós criamos a Biosanto e começamos a trabalhar com o EM1, a gente sempre focou nesse trato direto com o produtor por causa da técnica do produto, né? De você ter esse lado técnico, né? Então, por isso que a gente tem todo um treinamento, né, frequente, faz questão de participar e está sempre incentivando a equipe a treinar, a desenvolver, compartilhar o resultado, tá sempre estudando, porque hoje, mais do que nunca, com esse advento aí do biológico, todas as empresas, você vê empresas grandes hoje entrando em biológico, né, as big techs aí dos químicos investindo em biológico, cada vez mais o diferencial está no campo em como utilizar as tecnologias que hoje estão disponíveis. Então, a Biosanto, ela está na vanguarda desse modelo de trabalho, né, de estar, assim, focado na venda direto, com a venda técnica direto com o produtor mesmo. Eu me lembro de você falar isso, né, e eu fiquei muito feliz de escutar o seu modelo de negócios, né, e você esqueceu de mencionar algo muito importante também sobre o seu modelo de negócios dentro da Biosanto, é que com essa estrutura que você tem, né, você tem um custo baixo de atendimento, então você não está sobrecarregando os seus clientes com custos, né. Às vezes as pessoas acham, né, que vão nessas lojas grandes, né, e coisa, uma estrutura bacana e tudo isso tem custos, né, e a pessoa precisa pagar a conta, né, e você conseguiu criar uma estrutura muito enxuta, muito funcional, né, que baixa o custo, e isso aí você, obviamente, está repassando esse baixo custo para os clientes, né, e uma vez que a sua equipe, ela está no campo e não está no escritório, significa que o trabalho está sendo muito bem feito, né. E é o que eu falo, hoje é a tecnologia da informação, né, e essa informação, ela está no campo, junto com os produtores, né. Exato. Mas, Cid, eu, mais uma vez, né, muito obrigado, eu preciso encerrar aqui, porque não quero mais tomar o seu tempo, já se passa nossa, já é 8h16, ó, nem vi o tempo passar, nós estamos aqui falando e já tem 2 horas. Mas é porque é empolgante, se a gente ficar falando, a gente tem assunto para uma semana aqui. Aí daqui a pouco o YouTube derruba a nossa live aí. Não, mas bem, eu que agradeço a oportunidade de poder participar com vocês aí, né, para mim é um enorme orgulho, né, tanto a Biosanto e toda a equipe da Biosanto, né, você sabe muito bem disso, a Paola, todos nós somos muito orgulhosos do trabalho sério que vocês vêm conduzindo e a cada dia crescendo, novas pessoas fazendo parte da equipe, da família, né? É só sucesso. Mas bem, muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Cid, e assim, muito obrigado pela oportunidade, e volto a te falar, é sempre bom ouvir esses relatos internacionais que você traz aí, porque o problema, a gente tá, embora o planeta seja grande, praticamente os problemas são os mesmos, né, independente de qual lugar que você está, você muda a cultura, muda tudo, mas o solo, ele é um só, né, e tem a mesma idade, então tem os mesmos problemas. Exatamente. Meu Valeu irmão, então, Vitor. Um forte muito abraço. obrigado e até até logo. Tá joia, gente. Um abraço para todos. Valeu, um abraço. Agora que a gente vem falar para quem ficou até agora, né, os bônus de material exclusivo, técnico exclusivo, um suporte direto com os técnicos
e um acompanhamento personalizado com total assistência para os 20 primeiros produtores que entrarem em contato aí pelos telefones que estão no grupo ou mandarem mensagem no nosso grupo de WhatsApp. Devido ao final do ano, né, aperta bastante, né, a gente tem bastante movimento agora no final do ano, então a gente vai fazer esse atendimento exclusivo para os 20 primeiros produtores que se inscreverem agora no grupo, que mandarem mensagem no nosso grupo de WhatsApp, e eu acredito que, pelas pessoas que estão aqui assistindo, precisa correr, porque senão vão ficar de fora. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Biosanto, a toda a equipe técnica que está aqui, né, em volta da gente aqui tem um aparato, a gente está aqui em várias pessoas, tivemos um contratempo no início, mas deu tudo certo, como tinha que dar, no prazo que tinha que dar. E, mais uma vez, agradecer a toda a audiência, a todo mundo que ficou até agora, que acompanhou, e dizer para vocês que essa aula vai ficar salva, nós vamos divulgar ela, né, nos próximos dias. Uma boa noite a todos, pessoal, e até o próximo webinar da Biosanto, trazendo mais novidades para você, com experiência real de quem entende do assunto.